Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio. Veja agora os destaques de hoje. Adolescente quebra o silêncio. Jovem de 16 anos que confessou matar o namorado no Vale dos Sinos conta detalhes do caso cheio de mistérios. Um flagrante, a imagem impressionante de um atropelamento. Já já você vai saber onde aconteceu isso. Incêndios preocupam moradores da Serra e Vale dos Sinos. E a abertura gradual do comércio, municípios começam a liberar algumas atividades a partir de hoje, depois do novo decreto do Estado. E o governador Eduardo Leite vai falar ao vivo sobre o distanciamento controlado. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço neste feriado que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Onze horas e 35 minutos e atenção, a gente começa falando sobre um caso de polícia e imagens exclusivas na televisão sobre um mistério que aconteceu no início de março em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. 2 meses depois do namorado ser assassinado, uma adolescente de 16 anos decidiu quebrar o silêncio e contar a verdade, pelo menos a sua versão, a sua verdade, né? A verdade dela, sobre o que aconteceu na cena do crime. A cena do crime, um apartamento no centro de Novo Hamburgo. E ela é a principal suspeita deste crime. O colega Lucas Abate, ele conversou com esta garota hoje de manhã e em seguida vai dar mais detalhes para a gente. O que nós podemos mostrar, esse é o apartamento. No início tinha imagens de um carro de luxo, uma Mercedes, saindo deste apartamento. E dentro deste carro estava o corpo de um jovem de 31 anos. As câmeras de segurança flagraram isso. Não se tinha muita informação. Depois um carro foi encontrado queimado. Dentro do apartamento, daí o carro quando foi encontrado queimado no município de Portão. Dentro do apartamento, uma quantidade muito grande de dinheiro, de telefones, de armas. Mas olha, era muito dinheiro. E inclusive, depois a própria Câmara dos Deputados disse que as placas que estavam, que apareciam, placas que seriam oficiais, eram placas falsificadas. Bom, resumo dessa história. Já podemos mostrar as imagens que nós temos, as imagens do apartamento, na garagem. O momento em que o corpo desse homem de 31 anos foi retirado do prédio. Ele já estava morto. E segundo a versão da jovem de 16 anos, e ela procurou a imprensa para falar, ela teria matado. Aí a jovem, o depoimento, naquela imagem exclusiva na televisão, é a hora em que mãe, pai e a filha descem com o corpo do rapaz e colocam o corpo dentro do carro. Inclusive, olha, o momento que ele coloca dentro do carro, no porta-malas. Nesse momento, essa imagem só foi possível porque tinha uma segunda câmera. A primeira câmera, ela escondeu com um cobertor. Quero ressaltar que essas imagens foram cedidas pelo jornal NH, lá de Novo Hamburgo. E nós estamos mostrando aí a garota que quebrou o silêncio, contou a versão dela. E em seguida a gente vai dar mais detalhes e mostrar o que ela disse. Mas isso só foi possível, essa imagem, porque tinha uma câmera que não foi tapada. Porque a câmera principal, ela pegou um cobertor e tapou o cobertor. Inclusive a gente vai mostrar depois o momento que eles descem, Eles descem, aí ó, a hora que o carro ele sai, a gente vê que o carro ele está com a parte de trás, o porta-malas virado para cá, virado para a câmera, tanto é que a gente vê ali a sinaleira. Este é o momento que a garota limpa o chão com manchas de sangue. O momento que a garota limpa o chão com manchas de sangue depois de terem colocado o rapaz dentro desta Mercedes preta. E em seguida, 2 dias depois, foi no dia 6 de março, 2 dias depois, o carro foi encontrado carbonizado no interior lá da cidade de Portão. Vamos ver um trechinho do que ela disse hoje de manhã. Eu quero saber a senha do cofre do teu pai. Eu sei que tu não vai namorar mais muito tempo comigo. Eu quero saber a senha, vou matar tu e tua família e vou fugir com o dinheiro. Essa é uma partezinha da entrevista que ela concedeu hoje de manhã para o colega Lucas Abate. E aí a gente mostra mais uma vez o momento em que elas estão colocando o corpo no porta-malas. Ressaltamos que o caso está em segredo de justiça. Então as informações que nós temos
Então, as informações que nós temos, elas são informações que nós conseguimos, né, colher. A polícia não está se manifestando. Muitas informações do próprio depoimento e do que ela disse hoje para a nossa equipe, essa garota de 16 anos que procurou, né, a imprensa para poder, né, divulgar a versão dela. Então, esta é a hora que desce com o corpo do rapaz, né? Os 3 descem com o corpo do rapaz, colocam no porta-malas e saem em seguida. E as câmeras aparecem ali na rua Marcílio Dias, bem no centro de Novo Hamburgo, conseguem flagrar o carro saindo. Ressaltamos que a polícia não está passando informações por ser segredo de justiça, né? A polícia não está passando informações e essas imagens, portanto, imagens exclusivas na televisão. Agradecemos ao Jornal NH que nos cedeu essas imagens. Agora são 11h40, lembramos que a gente vai até 1 da tarde com muita informação aqui no SBT, nesse dia de feriado. Para quem está chegando agora, são imagens que nós mostramos, imagens exclusivas daquele caso, um caso com muita repercussão em Novo Hamburgo e depois até logo em seguida começou toda a questão de pandemia e esse caso não ganhou a importância talvez que tivesse, apesar de nós termos comentado muito sobre ele. Mas depois com a pandemia foram sendo feitas as investigações, apareceu então o carro queimado e aí hoje o que se tem informação da garota, da jovem de 16 anos, é que ela assumiu que teria cometido o crime contra o namorado de 31 anos. Esse é o momento em que ela lava o chão da garagem por causa das marcas, manchas de sangue. E eu vou conversar com a Gabi Lerina, né, Gabi? Para conversar comigo sobre este caso. A Gabi também acompanhou, a repercussão foi muito grande e principalmente, né, muitos mistérios ainda. O que fazia dentro do apartamento, Gabi? Por exemplo, aquela quantidade grande de euros, né, de reais, muito dinheiro, armas, uma placa, né, oficial da Câmara dos Deputados, que pela informação que se sabe seria falsificada. Enfim, um caso com muita repercussão e agora a jovem resolveu falar. Isso, André, é verdade. A gente deu uma grande repercussão essa situação toda aqui, né? E lembrando que durante essa entrevista, que logo mais a gente vai acompanhar durante o programa de hoje, o jornal de hoje, esta adolescente, ela dá explicações para cada caso. Por exemplo, o que significava aquela grande quantia de dinheiro, o que significava, da onde essa placa surgiu, quais as informações. Ela vai contar a versão dela. Então, é um depoimento que ela passou para a imprensa para poder mostrar por que tudo isso ocorreu. Realmente é um caso cercado de mistérios. A gente lembra bem que depois um dos suspeitos chegou a ser preso, aí depois acabou fugindo. Tem uma confusão nessa história que agora acaba ganhando uma nova cara, porque esta adolescente de 16 anos resolveu contar o que aconteceu, qual é a versão dela. Mas essas imagens aí acabam também trazendo algumas elucidações, como, por exemplo, a gente está vendo ali a situação do corpo sendo retirado, depois esta mulher limpando o chão, é algo que realmente traz quesitos de uma história bem complicada e que agora pode ser que comece a ser desvendada, né, André? Mas a gente vai ouvir ao longo do programa de hoje os detalhes e as explicações para tudo isso. Pelo menos é a versão dela. A gente repete um caso que está sob segredo, a gente não tem acesso, né? Não temos acesso ao inquérito, à investigação sendo feita, mas a versão dessa garota de 16 anos, que teria sido, pelo que ela fala, uma legítima defesa, né, Gabi? Lembrando que essas imagens foram cedidas pelo Jornal NH, com exclusividade aqui na televisão. E essa conversa que o colega Lucas Abate teve hoje de manhã, ela quis conversar, quis dar a versão dela. Ou seja, foi envolvido ali ela, garota de 16 anos, a mãe e o pai. Tanto é que esse é o momento que o pai está descendo e colocando, né, junto com a mãe, o corpo desse homem de 31 anos dentro do carro. E ela se dizia ameaçada por ele, né, Gabi? Foi aquele trechinho que a gente acabou mostrando agora no início do jornal, que ela se sentia ameaçada. Ele teria dito para ela: vou te matar, vou matar teu pai, vou matar tua mãe. Vamos entender o enredo daqui a pouco, né, André? Em seguidinha a gente volta a falar mais sobre esse caso, inclusive a gravação, né, o depoimento que ela concedeu hoje de manhã ao colega Lucas Abate. Por enquanto, a gente vai mudar de assunto, mas depois voltamos a esse assunto aí com mais detalhes. Vamos falar sobre a entrevista, falar da entrevista exclusiva à Rádio Guaíba, que o presidente Jair Bolsonaro, ele fala pela primeira vez sobre a possibilidade, Gabi Lerina, de já ter tido o coronavírus, porque o exame o presidente não quis apresentar, né?
E agora ele abriu a possibilidade, inclusive, de já ter tido coronavírus, né? A Covid-19, Gabi. Lembrando que assessor direto do Jair Bolsonaro teve Covid, vários ministros também tiveram, ou seja, essa entrevista foi concedida ontem, quando Jair Bolsonaro estava em Porto Alegre para a posse do novo Comando Militar do Sul. Vamos acompanhar o trecho. Aí eu talvez já tenha que pegar esse vírus do passado, talvez, e nem sentir. Eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado. Vamos botar ali o letreiro com a transliteração. Aí eu ali. talvez já tenha que pegar esse vírus do passado, talvez. Talvez. E nem sentir. E nem sentir. Bom, agora há uma decisão aí que deve apresentar um exame feito, né, pelo presidente Bolsonaro, mas aí já se deixa uma brecha de que, parece que ele mesmo admite que já pode ter tido. No caso, o presidente estaria se referindo àquelas pessoas que são assintomáticas, né, André? Ou seja, que têm a doença e nem sabe que tiveram, né? Essa foi a expressão que ele quis dizer, bem provavelmente, nessa entrevista que foi concedida para a Rádio Guaíba ontem, quando ele esteve aqui em Porto Alegre. E lembrando que o primeiro, né? Porque dentro do avião, pelo menos 14, eu acho que tiveram coronavírus, né? Inclusive, esteve ontem aqui o general Augusto Heleno, estava ontem junto aqui em Porto Alegre, também teve coronavírus. Ele, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, estava junto em Porto Alegre, também teve o Covid. Parece que ele não teve muitos sintomas, mas dentro da aeronave presidencial, pelo menos 14 pessoas depois tiveram coronavírus no retorno daquela viagem aos Estados Unidos. Né? Inclusive um empresário de Santa Catarina que acompanhou, né, a comitiva numa visita lá com os representantes da Casa Branca, onde estava inclusive o Donald Trump. Esse empresário, um jovem de 40 anos, teve a Covid e num estado bastante avançado. Ele estava em São Paulo, ficou extremamente doente e agora já retornou junto à família que mora nos Estados Unidos. Então agora essa é a expectativa, né? Pelo menos aí, eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado. Talvez, e nem senti, disse ontem o presidente Jair Bolsonaro. Agora, a passagem do presidente teve muita repercussão. O presidente, ele veio muito rápido, chegou por volta de 10 horas da manhã e 1h30 da tarde, 15 para as 2, já retornou a Brasília. Mas foi o suficiente para provocar algumas curiosidades, algumas cenas em meio à pandemia. Ele participou ontem desta cerimônia e o que é que aconteceu, hein, Gabi? Pois é, a chamada etiqueta, né, recomendada nesse tempo de pandemia, que, ou seja, não é para se aproximar muito, né? E aí a gente vai ver na imagem agora que o presidente chegou a tentar estender a mão em vários momentos para as autoridades e as autoridades acabaram retrucando, né, respondendo da forma correta, de acordo com a medicina, que é como cumprimentos através do cotovelo, né? Então ficou essa imagem marcada aqui do presidente pela passagem pelo Agora, por por essa, Porto ele não, Alegre. eu acho que por essa o presidente não esperava, né? Exatamente. Esse momento que ele estava ali cumprimentando diversas autoridades, o Eduardo Leite aparece na frente, né? A gente não sabe, daqui a pouco eu vou conversar com o governador Eduardo Leite, eu vou perguntar como é que foi, né, o cumprimento dele com o presidente Jair Bolsonaro. E também como foi a conversa entre eles, né? Os bastidores desse encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o governador Eduardo Leite, né, em seguida a gente também vai esclarecer isso, vem junto com outros governadores, né, na busca, na batalha de recursos também aqui para o Rio Grande do Sul, sem falar na frase polêmica aí do presidente Bolsonaro, que colocou na conta dos governadores, né, a responsabilidade deles sobre a morte de brasileiros. E aí Eduardo Leite disse: sim, a conta é nossa. Se nós não tivéssemos tomado medidas decisivas, o número seria bem ainda maior. Ele respondeu, fez essa resposta ontem durante uma live, que eu acompanhei toda a live do Eduardo Leite, falando sobre essas novas restrições do decreto do distanciamento controlado, que logo a gente vai trazer mais detalhes aqui. E ele trouxe essa resposta, assim, quando foi perguntado sobre os bastidores desse encontro com o presidente Jair Bolsonaro. E como a gente diz, né, o porquê que chama atenção e por que a gente mostra? Foi uma reação que teve o presidente junto ali com os generais do Exército, e é o presidente da República, é a figura maior, né? É o representante maior da nação no momento em que a gente está com essa pandemia e que a orientação é o distanciamento, não é? Distanciamento, no mínimo distanciamento entre as pessoas, se não há possibilidade de isolamento. Aí teve essa cerimônia em Porto Alegre, ele foi direto com a mão cumprimentar os seus colegas de Exército também, né? Afinal de contas, ele era capitão do Exército, o presidente Bolsonaro, e aí a reação.
Me parece que ele ficou com uma cara surpresa, não achasse, Gabi? Ele não, eu acho que ele foi assim, não esperava, foi né? pego de surpresa. E me chamou a atenção também que poucos estavam utilizando a máscara, né, André? Porque a gente vê, tem um certo distanciamento, mas não tem aquele distanciamento recomendado de 1,5 m, 2 metros, né? E poucas pessoas utilizavam, poucas autoridades utilizavam a máscara. Te acompanhou aqui. Transmitimos ao vivo, né? Em alguns momentos havia o distanciamento. Aliás, vamos perguntar diretamente para o governador do estado, que nos acompanha a partir de agora, Gabi Lerina. Vamos conversar com o governador Eduardo Leite, nesse dia 1º de maio, dia do trabalho. Governador, obrigado pela entrevista. Eu já começo perguntando os detalhes de ontem desse encontro que o senhor teve. Como é que foi a questão da etiqueta também e que conversa que o senhor teve com o presidente Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Desejar um feliz Dia do Trabalhador, nesse momento que a gente está com tantas restrições, que tem impacto econômico. A gente sabe o trabalho é afetado, a renda é afetada, é um Dia do Trabalhador completamente distinto, mas não quero deixar de externar aqui meu abraço a todos os trabalhadores do nosso Rio Grande. Ontem tivemos esse encontro e era uma solenidade militar, então com os protocolos, né, todos estabelecidos no rigor do protocolo militar. Nós tivemos a oportunidade de conversar, especialmente momentos antes do início dessa solenidade, apresentando ao presidente, a pedido dos próprios generais, ministros que estavam lá presentes e que conhecem o plano do Rio Grande do Sul, falando a ele sobre o modelo do distanciamento controlado, este que nós apresentamos ontem com mais detalhes ao povo gaúcho, como um bom modelo, inclusive referido depois pelo presidente à noite na sua live, pelas redes sociais, como um modelo que justamente promove uma abertura com a segurança, né, para a população e que é importante ser dito a qualquer momento, se uma região apresentar dados mais negativos, poderá significar mais vedações e restrições. Então não é mera abertura ou flexibilização, é um modelo de distanciamento mais bem estabelecido, bem construído, com dados e evidências científicas. Foi sobre isso que nós conversamos. Sobre a questão financeira do Rio Grande do Sul, que está bastante problemática, se agravando, inclusive, com repercussão. A gente vem há 5 anos, né, o governo vem atrasando o salário dos servidores. O que se tem de indicativo nesse sentido? Porque o governo parece que mostra ainda uma resistência, governador. Se o governo do estado não receber essa ajuda, qual é o caminho daqui para frente que o senhor pode nos adiantar aqui, que pode acontecer? Estamos vivendo esse momento crítico agora da definição deste socorro da União aos estados e aos municípios também. Os governos estaduais e os municipais perdem muita arrecadação com essa redução da atividade econômica no ICMS, no ISS, impostos que são do município e do estado. E neste momento está em discussão no Senado da República uma proposta para a recomposição destas perdas. Deve ser votado amanhã. Há um relatório que nesse momento no Senado está com muitas distorções a serem corrigidas. Os estados mais produtores do Brasil, os que concentram 70% do PIB, que são os 7 estados do Sul e do Sudeste, estão sendo punidos neste momento no modelo do relatório que foi apresentado no Senado, com um critério de distribuição entre estados e municípios que leva em conta questões populacionais e outras, por exemplo, como o Fundo de Participação dos Estados, que tem outros critérios, fazendo com que aqueles estados que mais vão perder, porque os mais produtores, os mais geradores de riqueza vão perder mais, vão receber menos compensação do que outros estados que terão menos perdas. Então, nós estamos num momento de uma discussão federativa grave sobre essa recomposição e mobilizados em relação ao Senado para que até amanhã isso se resolva e tenhamos o socorro para o Rio Grande do Sul na proporção das perdas que temos para continuar cumprindo os nossos compromissos básicos na saúde, na segurança e na educação. Bom, governador, eu queria agora entrar na questão do novo modelo de distanciamento, né? A questão das bandeiras, a gente até vai mostrar ali as bandeiras, um modelo até que daqui a pouco pode ser até usado em outros estados do Brasil. Não sei se o senhor até já foi consultado a respeito disso.
Gostaria, pelo que eu soube, até já foi consultado. Mas a minha preocupação é a seguinte, governador, e isso é muito importante, o seu papel, o senhor que vem liderando toda essa questão da pandemia no Rio Grande do Sul. A gente vai ter um período aí, entre 10 e 15 dias, até que entre o novo decreto com essa definição, essa distribuição por bandeiras, mostrando a gravidade de cada região, enfim. Muitos decretos municipais, desde que a própria Prefeitura de Porto Alegre, nessa madrugada, liberando diversos setores. A preocupação, e eu quero compartilhar isso com o senhor, em São Paulo, o número de infectados por dia era de 800 pessoas. A partir de uma liberação que foi acontecendo naturalmente, o número hoje é de 3.000 infectados por dia. O gaúcho está preparado para essa liberação a partir de hoje, governador? Veja, André, não é uma liberação. Nós estamos fazendo um novo modelo de distanciamento com muitos protocolos, com muito rigor. E neste momento, excepcionalmente, que nós estamos vivendo aí perto do Dia das Mães, que é uma data importante para o comércio, dando a possibilidade de que haja alguma movimentação dessa atividade econômica com muito rigor, com controle de acessos, de a higienização, de limites de pessoas trabalhando, mas considerando que o Rio Grande do Sul tem uma disseminação menor, um nível menor de contágio, dar a possibilidade de esse setor econômico, que emprega muita gente, tomar um fôlego do ponto de vista econômico para enfrentar os momentos mais difíceis que virão lá na frente. Porque nós vamos ter que conviver com distanciamento, com restrições por um longo período. E é impossível pedir à população e ao Rio Grande todo que viva com restrições, vedações de atividades por 2, 3, 4, 5 meses. Então, por isso a responsabilidade de cada um é importante. Exatamente. Vamos ter que fazer o equilíbrio aí entre a atividade econômica e a proteção à vida. A gente colocou agora no mapa, então, essa proposta, né? Hoje seriam essas cores de bandeira. Eu queria que o senhor passasse uma por uma, amarela, laranja, vermelha e a preta nessas regiões aí que nós temos nessa divisão do Rio Grande do Sul. Nós montamos um sistema de cores em bandeiras a partir dos indicadores de cada região, da velocidade com que se dissemina o vírus naquela região e da capacidade hospitalar que ela tem. Então, as regiões que estão em amarelo estão em nível de atenção, mas com menos risco de problemas de atendimento do que as regiões que poderão chegar até a bandeira preta, né? Nesse momento não temos nenhuma região nesta cor. O protocolo que vai ser obedecido por cada setor econômico em cada uma dessas bandeiras ainda está sendo discutido para ser definido até o final da próxima semana e entrar em vigor na semana seguinte. Mas a questão objetiva é, na bandeira amarela nós teremos um nível de restrição para as atividades, na bandeira laranja mais restrição e algumas vedações já para algumas atividades econômicas, na bandeira vermelha já mais vedações e restrições ainda maiores, até chegar à bandeira preta em que eventualmente teremos o maior número de vedações de atividades em função de algum quadro de maior disseminação e menor capacidade do sistema hospitalar de uma região que demandará mais vedação, menos circulação de pessoas. Hoje a gente vê aí o mapa vermelho ali na área vermelha, a situação preocupante com os frigoríficos aí na região de Passo Fundo, na região também ali de Lajeado, governador. Eu sei que a Secretaria está fazendo da Saúde uma investigação, mas ali foi um foco bastante preocupante, né, nos frigoríficos. Essa atividade dos frigoríficos, ela é uma situação excepcional no mundo inteiro. A gente está observando também nos Estados Unidos, por exemplo, é uma situação excepcional porque nós precisamos do abastecimento, da alimentação, né? Não é o caso de vedar esse tipo de atividade, é uma atividade essencial, produção de alimentos, mas, de outro lado, esta atividade especialmente coloca as pessoas, os funcionários muito próximos e com a própria natureza da atividade, a lavagem das carcaças, a umidade que tem no ambiente, a propagação no ambiente do vírus pode ser maior. Então, tivemos situações envolvendo frigoríficos e, por isso, a nossa Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, emitiu uma nova portaria com orientações para a indústria como um todo e com regras específicas para a indústria frigorífica
de forma a buscarmos reduzir estas possibilidades de contágio nessas unidades. Não adianta, tem que ter a atenção de todos, isso daqui para frente vai ser por um bom período, né? A higienização, os cuidados, o distanciamento, enfim. Para a gente encerrar, governador, a questão das escolas. As escolas municipais, as escolas dos municípios, eles vão ter autonomia para decidir sobre a abertura de escolas. As escolas estaduais sabemos que fica só para junho e as particulares talvez já a partir de maio, é isso? Exatamente. Na rede pública, nós estamos projetando o retorno apenas para o mês de junho, porque o retorno terá que ser feito com protocolos a serem obedecidos na educação, que deverão envolver, inclusive, a contratação de mais pessoal para higienização constante de todas as instalações, de forma a evitar o contágio. E na rede privada, como ela tem mais facilidade de contratações, de compras de equipamentos, de todos, para atender a todos os protocolos, eventualmente, né, nós poderemos ter um retorno antecipado. Mas essa decisão será tomada efetivamente até o final da próxima semana, junto com um novo protocolo, um novo sistema de distanciamento. Bom, e lembrando que até entrar em vigor o novo protocolo, né, vai ser um período também de análise do comportamento de todos nós gaúchos. Governador Eduardo Leite, muito obrigado, viu, mais uma vez pela entrevista aqui para a SBT. Obrigado e até a próxima. Até, muito obrigado. Esse é o governador do estado, Eduardo Leite, 11h59 agora. Deixa eu conversar com a Gabi Lerina, porque em Jaguarão, na fronteira, uma lancheria foi assaltada durante a madrugada, Gabi. Vamos lá, temos as imagens mostrando aí o flagrante. É uma espécie de trailer, não é bem lancheria, tá, André? A gente vai ver agora, isso ocorreu às 2h30 da manhã. Vejam, os homens já chegam armados, um deles tá com a arma pra cima, rendem os clientes que estavam ali, um deles até fica no chão. Eles roubam os celulares, os pertences e sabe o que mais? Os lanches das pessoas que estavam comendo naquele horário ali, 2h30 da manhã. A gente vê toda a imagem da movimentação. Aliás, a câmera é muito boa, né, por sinal. Olha lá, então percebe que eles chegam correndo, esses dois homens aí, esses suspeitos que estão com capuz, depois saem correndo com os lanches. Olha ali, ó. E quem são esses dois aí, hein? Olha, foram, mas não se sabe ainda. A pergunta que eu faço, será que não são daqueles que foram beneficiados aí pelo período da pandemia e foram liberados? Pois é, né, André, vai saber. Mas, ó, estão fazendo a festa lá na madrugada em Jaguarão. Veja a situação, repete, então, a imagem, chega o cara já, um deles com a arma pra cima, né? Assim, aparece ele correndo ali, ó, um pouquinho antes dessa imagem aqui. A gente vai repetir daqui a pouco, aparece já ele correndo com a arma para cima, né? Já chegou anunciando o assalto ali, apavorando os clientes que estavam nesse momento aí, 2h30 da manhã, fazendo esse lanche nesse trailer, uma espécie de trailer lá em Jaguarão. Ó, a gente vai ver depois, acho que agora, depois dessa tomada, a gente vai assistir novamente o início da imagem. E fugir para o lado uruguai ali de Rio Branco, eles não conseguiram, até porque ali tá fechado. O que dá pra gente ver, Gabi, é que até o cachorro se assusta e saiu correndo, tu viu? Pois tem um cachorrinho ali junto. Né? Tinha um cachorro, na hora que eles chegam no trailer, tem um cachorro e depois o cachorro dá no pé. Agora, olha lá, olha a arma pra cima. Tem dois cães, inclusive. Isso. Dois cães. Olha ali, ó. Então, e aí eles chegam... Abordam, chega um cliente, fica deitado no chão. E eles roubam tudo que tem, né? Tudo que podem ali, né? Celular, dinheiro e levam os lanches embora também. E olha que Jaguarão, olha, é uma cidade que ela é tranquila. Né? Nosso colega Guilherme sabe muito bem. O Guilherme Roquete, um beijo pro Guilherme trabalhando de home office, sabe bem que a situação lá é bem tranquila. Isso aconteceu. Mas tem que ficar de olho. Aconteceu perto da prefeitura, que é uma das ruas mais movimentadas. Bem no centro da cidade. E preocupa bem exatamente por isso. As ruas estão mais vazias, pelo menos até agora, a criminalidade passeando por aí. Bom, agora tem um flagrante de um atropelamento na Serra. A imagem, olha, assustadora. Horrível, André, olha lá. Veio o carro e atropelou essa vítima, essa mulher de 46 anos que atravessava a rua. E a gente vê que ela estava acompanhada de uma outra pessoa. A vítima foi encaminhada consciente ao Hospital São Carlos pelo SAMU. Felizmente, ela sofreu apenas escoriações em uma das mãos e ficou com dores abdominais. O motorista parou para prestar socorro. O acidente aconteceu na manhã de ontem, na rua 13 de maio, no centro de Farroupilha. Mas olha... assustadora essa imagem, né? Porque o salto que ela dá, né, André? E a gente, vamos repetir a imagem no início ali. Ali não era faixa de segurança, né? Pelo que a gente vê, não é não. Foi esse senhor ali que atropelou, seria? Que parou o carro e atravessa a rua? Mas tá tão calmo, né, André? Não sei, pois vamos ver da imagem. Vamos ver na imagem inicial. Não é não. Não, acho que não, é outro carro. Não, é assim. Não, é assim. Sim, ele atropela e para e dá ré. É a reação, né?
A reação até é... para entender o que aconteceu, dá para ver que até olha lá. Não sei a velocidade, muito difícil a gente fazer um julgamento por aqui da velocidade. Mas é aquele momento, né, é o que a gente sempre fala, momento de distração que pode acontecer, porque... Obviamente que se a pessoa está vendo, ela vai parar, não vai querer atropelar. E dos dois lados também, quando os dois atravessam a rua, né, e eu não estou aqui fazendo, eu só estou chamando a atenção para fatos. A gente consegue observar, Gabi, que eles na hora que vão atravessar, eles meio que foram direto também. Sim. Né? Às vezes conversando, distraído, vejam só o que pode, né, resultar. Então a gente tem que andar, sim, com muita atenção, nós motoristas e os pedestres também. Aí a gente vê elas estão conversando, não se deram conta, Exatamente. né? É o que parece a imagem, como a gente diz, né, André? A gente não estava lá, a gente não ouviu, não sabe o que aconteceu de fato, mas nos parece muita distração mesmo, né? Bom, moral da história, que bom que não foi nada grave e que sirva de lição pra gente, né? Nós pedestres, nós motoristas. Sabe qual o maior problema? Não sei se não foi o caso, dá pra ver que não, mas o maior problema hoje dos pedestres é o celular, né? Ficam pedestre e motorista, Gabi. Sim, os dois. Pedestre e motorista, mas no caso verdade. de atropelamento, assim, porque eu vejo de gente no celular, caminhando no meio da rua com o celular na mão. Ou então com fone de ouvido e vai ali, né? Um passo, prestando atenção, ouvindo música e vai caminhando, vai andando. Obrigado, Gabi Lerina. Até daqui a pouco, agora meio-dia e 4 minutos. E atenção, gente, a gente volta a falar sobre aquele caso misterioso de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. 2 meses depois do namorado ser assassinado, a adolescente de 16 anos decidiu quebrar o silêncio e contar a versão dela sobre o que aconteceu lá no início de março, dentro de um apartamento na Marcílio Dias, no centro de Novo Hamburgo. O colega Lucas Abate vai nos ajudar. Essas imagens que são exclusivas na televisão, aí o momento em que o casal, junto com a filha de 16 anos, agora a hora que ela está limpando o chão, né, tirando as marcas de sangue, porque eles recém colocaram o corpo desse homem de 31 anos dentro do porta-malas. Lucas Abate nos dá os detalhes. Lucas, boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. O que dá para dizer é que é um crime repleto de mistérios. Tem uma versão do Ministério Público e agora, 2 meses depois, essa versão que foi repassada pela família é bem diferente da acusação do Ministério Público. Essas imagens, André, são da noite em que aconteceu o crime, no dia 6 de março. Qual que era até então a versão do Ministério Público para esse caso? Claro, sem divulgar muitos detalhes, porque é um caso está em segredo de justiça e envolve uma adolescente, portanto uma menor de idade, mas a versão até então é de que a família dessa jovem acabou matando o João Vitor Friedrich, de 31 anos, porque todos estavam envolvidos em um esquema criminoso de estelionato e por isso acabaram matando ele como forma de ficar com o valor que foi apreendido na casa, mais de 2 milhões de reais, e também como forma de queima de arquivo. Então, na madrugada, ele foi morto dentro do apartamento e, segundo a acusação, foi levado pelo elevador, enrolado em um cobertor, e aí teve até uma tentativa de acobertar essa câmera, como mostra nas imagens, e outra câmera um pouco mais distante acabou flagrando o momento em que o pai da adolescente e mais um outro homem colocavam o corpo no porta-malas de uma Mercedes. E a imagem seguinte mostra a mulher limpando as marcas de sangue no chão. Bom, André, hoje a gente conversou com a menina de 16 anos, que é a única que está em liberdade, já que os pais estão presos e os outros envolvidos no crime também. E ela apresentou essa versão dizendo que, na verdade, tudo não passou de uma legítima defesa. Ela diz que era agredida pelo namorado e que na noite em que aconteceu o crime, ele foi descontrolado até a casa dele, até a casa da família, onde eles brigavam, porque ele queria roubar esse dinheiro. Mas chama atenção, André, um valor muito alto, 2 milhões de reais, diversos celulares, placas clonadas que foram encontradas dentro do carro, e para tudo isso a defesa da família tem uma versão diferente do Ministério Público. A gente vê as imagens aí, impressionante a quantidade de coisas, né? O dinheiro, da onde, qual é a origem, o que foi alegado? Porque, olha, tinha dinheiro, tinha arma, tinha placa clonada, tinha ali, ó, a gente vê que tem uma caixinha com aquelas borrachinhas, né? Os atilhos, quer dizer, eles faziam alguma coisa meio que parece que um escritório dentro de casa, mas escritório de quê? De criminalidade? O que é que eles alegam, Lucas? Vamos para as duas versões então, André. Primeira versão do Ministério Público e da Polícia Civil. Essa versão é que ele estava envolvido em um esquema criminoso que envolvia tanto a família quanto o João Vitor, que acabou sendo assassinado. A versão da família é diferente. É de que esse dinheiro era legal
lícito e que havia sido recebido através da venda de alguns imóveis, que o réu, um dos réus, o pai da menina, trabalhava com uma construtora e havia recentemente vendido alguns imóveis e estava guardando esse dinheiro dentro de casa em um cofre. Inclusive, esse, André, é o motivo alegado pela família para esse jovem, para o João Vitor atacar a jovem. Ela diz que a todo momento ele queria a senha para acessar o cofre e dizia que ia matar ela para roubar esse dinheiro. Então são duas versões diferentes, a família sustenta que o dinheiro é legal. Eu perguntei também, André, para o advogado Jean Severo, que defende a família, sobre a situação do carro, porque era um carro, uma Mercedes, com placas clonadas. Sobre isso, a defesa diz que a família foi vítima de um golpe, que acabou comprando um carro clonado sem saber. E sobre as armas, eles afirmam que o pai era colecionador de armas. Tá, então mas olha, tinha muita arma ali, hein? Tinha arma, então tem a justificativa do dinheiro, tem justificativa da arma. Drogas foram encontradas também no local ou não, Lucas? Não, drogas não foram encontradas, não. Apenas o dinheiro. Drogas não. O dinheiro tinha uns pacotes em ali que parecia 2 milhões. Tinha um pacote ali que parecia drogas, mas não era de certo, era pacote de dinheiro, porque a quantidade de dinheiro era muito grande, né? E até a suspeita da polícia que investigou esse caso inicialmente, porque a polícia investiga o assassinato, mas também a origem de todo esse valor. E uma das suspeitas da polícia é que, além de estelionatos, também haveria alguma situação de tráfico de drogas e por isso essa grande quantidade de dinheiro. Mas na noite foi encontrado essa quantia de 2 milhões de reais em dinheiro, não só real, mas também dólar e euro. Várias moedas foram encontradas e placas de carros clonadas, inclusive, André, de carros oficiais da Câmara de Deputados. Para tudo isso, a família tem a sua versão, diz que o réu era colecionador, colecionava vários itens. Sim. Até eu estive na casa hoje, o advogado mostrou vários itens dizendo que ele era uma pessoa que gostava de colecionar bastante coisa e por isso tinha essas placas que foram apreendidas e levantou uma suspeita na polícia. Bom, daqui a pouco, então, a gente vai mostrar a conversa que o Lucas teve com essa garota de 16 anos. Aí as imagens, né, exclusivas aí na televisão, mostrando o momento que a garota limpa, né, o chão com as marcas de sangue. E o carro foi queimado, foi encontrado 2 dias depois, no dia 8, ou seja, sexta-feira foi dia 6. Sábado, no domingo, foi encontrado em Portão um carro queimado. E o corpo dele foi levado para onde, Lucas? O carro foi encontrado em Portão, queimado, e o corpo foi encontrado em uma fazenda em São Sebastião do Caí. Certo. O corpo só foi encontrado no dia 13, então foi na sequência. E, André, essa história a gente diz que é maluca, né? É difícil de entender porque envolve um assassinato, muito dinheiro, diversos documentos falsos e, além de tudo, André, depois de tudo isso, o pai da menina, que foi preso depois de alguns dias, fugiu de dentro da delegacia. Estava algemado na delegacia de homicídio de Novo Hamburgo, conseguiu exatamente. Quebrar a cadeira e fugir. O banco, exatamente. E ficou quase um mês foragido até ser encontrado em Santa Catarina. Então, até uma história difícil de a gente descrever, porque, primeiro, ela tem 2 versões, envolve muitos elementos que ainda são bem nebulosos para a investigação. E ainda o segredo de justiça, né? E a gente não tem acesso a essas informações detalhadamente ao inquérito. Daqui a pouco, então, o Lucas Abate mostra a reportagem para ouvir o depoimento, né? O que diz, então, essa menina de 16 anos. Muito bem, deixa eu ir lá para a redação. Hoje é um dia especial para todos. Sabemos que muitos, infelizmente, estão sem trabalho, né? Devido antes da pandemia ou mesmo na pandemia. Pode não estar exercendo, mas tem a sua profissão, né? E hoje teve uma tradicional procissão, a procissão do dia 1º de maio, que também teve mudanças por causa da pandemia, não é mesmo, Gabi? Verdade, porque não pode ter aglomeração, não é recomendação, né, André? Mas as pessoas também puderam fazer a sua fé de uma forma diferente, agradecer ou então fazer pedidos para que consigam o sonhado emprego. E por isso, então, a imagem da Nossa Senhora do Trabalho foi colocada em cima de um carro aberto, a gente está vendo imagens, e passeou pelas ruas em torno da igreja, na zona norte da capital. Olha, anualmente, a missa do dia reúne cerca de 5.000 pessoas. Nesse ano, como a gente já falou, devido à pandemia, aglomerações estão proibidas. Então, portanto, essa foi a alternativa encontrada para a celebração não passar em branco. Após o passeio, a missa realizada pelo arcebispo metropolitano Dom James Spengler foi transmitida pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora do Trabalho. E à tarde, a imagem
vai ficar exposta em frente ao santuário para que as pessoas possam deixar seus pedidos, fazer suas orações, mas sem aglomerações, né, André? Sabe que bom também que os padres estão inovando, os religiosos. Na Sexta-feira Santa, eu acho que foi, na Sexta-feira Santa, lá em Frederico Westphalen, o padre da cidade pegou um avião e benzeu a cidade lá do alto. Né? Então, assim, vai se buscando alternativas em meio à pandemia. Verdade. Mas é um pouco curioso, assim, né, para padres, missas, via Facebook, isso é moderno demais, né? Mas é muito bacana, porque a fé, ela precisa chegar para todo mundo que tem uma crença, né, para os católicos. E essa é a forma que se tem para acalentar um pouco nesse tempo de pandemia. E lembrando que esse evento da Nossa Senhora do Trabalho é um dos eventos mais movimentados. Eu já acompanhei diversas procissões e as pessoas, os fiéis agradecem, pedem emprego, ainda mais agora diante dessa crise, né, André? Muita gente perdendo seus empregos, né? Por falar nisso, né, em reinventar, Gabi, o comércio é uma das áreas mais aí afetadas, né, por esta crise. Mas tem muita gente buscando isso aí, se reinventar, né? O termo da moda também é reinventar, protocolo, reinventar, buscando oportunidades, não é verdade? Dizem que diante da crise se nasce uma oportunidade, não é mesmo? É verdade. Pois é, então haja criatividade, agilidade para poder reinventar um comércio. Olha, André, eu acompanhei aí alguns empreendedores, pequenos empreendedores gaúchos que estão se virando para conseguir seguir atraindo a clientela, olha só. Do lado de fora, loja fechada. Lá dentro é trabalho que não acaba mais. Quem disse que a Marta parou? A empresária, que mantém há 12 anos o estabelecimento especializado em moda feminina, resgatou um hábito que já vinha testando com as clientes. Prepara sacolas personalizadas com peças de roupas. Os pedidos vêm em chamada de vídeo pelo celular. A cliente olha os modelos e escolhe. A gente tem a ferramenta da internet que nos auxilia muito, né? Via vídeo ou via fotografias, a gente cria essa conexão com as clientes que estão precisando. Ela já vendeu em um mês 100 peças deste jeito. Foi a maneira que ela encontrou para driblar os prejuízos do coronavírus. Eu não quis ver o meu castelinho desmoronar, né? Que eu já tenho a loja há 12 anos. Eu quis fazer com que ele se mantivesse vivo. Se reinventar foi também a saída para Zadir, o proprietário de 2 restaurantes e de uma cafeteria em São Leopoldo. Sem poder abrir os estabelecimentos, optou pelo funcionamento de apenas um dos restaurantes. Ao invés do buffet, agora faz marmitas para teleentrega. Eles retornam pelo WhatsApp. Isso é o que nos tem ajudado bastante. Aqui nós estamos tivemos que nos adaptar totalmente, porque não fomos projetados para delivery, entendeu? A gente teve que aprender a trabalhar de novo. Um levantamento feito pelo Sebrae, que monitora os pequenos negócios no Rio Grande do Sul durante a crise, revelou que o cenário ainda é muito negativo. Cerca de 77% dos empreendedores foram afetados pelas restrições da pandemia. A maioria não consegue fechar as contas. Porém, um estudo também revelou um dado diferente. A pesquisa mostrou que, apesar da queda no faturamento, cerca de 50% dos pequenos empreendedores gaúchos pretendem seguir seus negócios. E aí, mais do que nunca, vale estratégia para continuar atraindo a clientela. Uma delas é investir na entrega direta ao consumidor. O diretor do Sebrae diz também que os negócios online seguem em expansão e que uma das oportunidades para amenizar os efeitos da crise pode estar em uma movimentação de posicionamento na internet. As empresas podem hospedar sua loja lá dentro e com isso também criar um canal poderoso de vendas que antes elas não teriam. Site de loja, assunto o que a Karine domina bem. A comerciante de Juí, no norte do estado, vende há tempos seus produtos pela internet. E em meio a tudo que estamos vivendo, encontrou espaço para a solidariedade. Se colocou à disposição para ajudar outros lojistas. Eu quero disponibilizar o site para todas as lojistas de Ijuí, da comunidade de Ijuí. É muito importante que a gente se una nesse momento, vai passar como tudo já passou.
É isso aí. Esses dias eu até ouvi uma frase que enquanto uns choram, outros estão fabricando lenços, né? Uma frase muito simples, mas diz muita coisa. Até, sabe, o pessoal já tá muito curioso para saber que loja é essa, porque até então tem muita loja fechada, o pessoal tá no inverno precisando, querendo comprar roupa e tá todo mundo preso, né, Gabi? Pois é, André, olha, mais do que nunca, eu, por exemplo, com a Catarina, que vai fazer 3 anos, do inverno passado para cá, as blusas estão aqui, ó, pela metade do cotovelo, porque assim como eu sou meio altinha, ela também é muito grande. Então tô eu desesperada lá atrás das lojas online, comprando tudo pela internet e também escolhendo de preferência pequenos negócios para poder ajudar a movimentar esses negócios. Então realmente haja criatividade e tem que ter persistência. Essa sua frase aí da fabricação dos lenços é bem das antigas, né, André? Entregou um pouquinho essa idade, né? Exatamente. Olha só, Gabi, depois põe no Facebook, pede lá pro pessoal ou botar no Facebook, o Jean, o pessoal querendo saber aí endereços, onde é que o pessoal pode encontrar, ter acesso, né, a essas lojas aí que fazem esse trabalho, esse serviço. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Fica aí, Gabi. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre o comércio na Serra, né? Como é que está a situação da Serra Gaúcha, principalmente ali a região de Caxias do Sul, onde tem um número grande, não é, também de pessoas contaminadas com coronavírus. O nosso colega, o Guilherme, é o Fadanelli, que vai falar daqui a pouco lá de Caxias, né? Vai atualizar pra gente todas as informações. E em seguida a gente vai mostrar também, lembra daquele caso de Novo Hamburgo que aconteceu no início de março? De um crime misterioso, um homem de 31 anos que desapareceu, depois foi encontrado um carro queimado, uma família era suspeita de envolvimento no crime, tá aí a imagem dele, pois a namorada dele de 16 anos assumiu que ela foi a autora do crime e nós conversamos com ela hoje de manhã, ela quis falar e a gente ouviu e vai então daqui a pouco mostrar, ela conversou com o Lucas Abate, nosso colega Lucas Abate, e em seguida a gente vai trazer detalhes e mostrar qual é a versão dessa garota de 16 anos, o crime que aconteceu na noite de sexta-feira, dia 6 de março, num prédio na rua Marcílio Dias, em Novo Hamburgo. Esse é um dos assuntos, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. O Jeremias vai falar em seguida sobre esporte também, ou seja, temos muita informação até a 13h. Deixa eu falar agora com a Gabi Lerina de novo, porque o ar está muito seco. Né? Infelizmente, nós vivemos uma crise no Rio Grande do Sul. Se não tivéssemos a pandemia, certamente o nosso assunto diário seria a seca que atinge o Rio Grande do Sul, com muitos municípios aí começando já a pensar no racionamento de água. Agora tem um outro problema, né, Gabi? Que são os incêndios, o ar seco, o vento soprando fraco. É o combustível para incêndios em matas, em muitas regiões aqui no estado. Diversos motivos para começar esses pequenos incêndios que depois se tornam enormes, né, André? Olha, como por exemplo, alguém que está fumando e infelizmente ainda fuma e joga aí o finalzinho do cigarro ali. Um toco de cigarro. E já pode provocar um incêndio de grande proporção. Porque está tudo muito seco. Vamos às informações então. No Vale dos Sinos, o caso mais grave acontece no bairro São Jacob, a gente viu que estava em imagens, em Sapiranga. O fogo começou ontem, André, e segundo os moradores da região, ainda nessa manhã havia bastante fumaça. À noite, as chamas estavam tão altas que chegaram a se aproximar das casas. Imagina o desespero das pessoas. Sim, a gente vê na imagem ali, ó, praticamente no pátio das residências, né, Gabi? Isso. O fogo se espalhou por uma área de vegetação que é próxima da Avenida Travessão Ferrabras. Em Estância Velha, os bombeiros foram acionados por volta das 6 da tarde de ontem para combater um incêndio em uma área de campo no bairro Floresta. Em Lindolfo Collor, um aviário pegou fogo no interior do município. Outro incêndio foi registrado em um mato na localidade de Alto Padre Eterno, em Santa Maria do Oreval. Olha, são diversos pontos aí com focos de incêndio. E tudo ali na região do Vale dos Sinos, né? Tudo na região do Vale dos Sinos. E na Serra em Gramado também tem incêndio lá, né? Tem também. Aliás, essa região do Vale dos Sinos é uma região que tu costuma passar bastante, né, André? Sim, sou fã. A parte do topo do morro está queimando, a gente está vendo as imagens agora. Ontem, os bombeiros da cidade de Gramado foram obrigados a usar um helicóptero para lançar água. Cerca de 20 hectares foram atingidos pelas chamas. A mata seca, como a gente está falando, favorece a propagação das chamas. Na região sul do estado, um alerta para os motoristas que transitam à noite nas estradas. Tem muitos animais que atravessam a pista em busca de água, olha só. Olha aí. São várias espécies, como os gambás, conhecidos como zurrilhos, gatos do mato e veados. Vale o cuidado, porque atropelar um animal desses pode provocar um grave acidente. Ô, Gabi, eu estava olhando essas imagens aí na região da Serra, a gente já vê que a própria
a própria vegetação, né, a geologia já se preparando para a região dos cânions, porque são paredões que tem ali. Combustão espontânea, pelo que eu sei, é só onde tem lixo acumulado. Então, eu não acho que seja combustão espontânea. Agora, tem muita gente que está indo acampar nessa época, né? Não estou acusando, estou só fazendo uma especulação, porque como é que vai ter um fogo, por exemplo, num mato fechado como esse? A gente entende, tem alguns locais onde tem, até na serra, onde tem planícies que às vezes até é autorizado colocar fogo para que a vegetação volte com mais força, mas não é época para isso. Então, esses incêndios que a gente vê assim no meio do mato, não sei, eu acho que o pessoal que acaba indo acampar, porque olha só, quem é que vai lá? Onde que vai ser combustão espontânea nisso daí? Pois não tem como. É um pouco curioso, né, digamos assim, né? Essa é uma boa pergunta aí, de repente, para um corpo de bombeiros, alguém nos dá mais informações de como iniciou esse fogo nesse local. Tá certo, obrigado, Gabi. De repente, o Guilherme Fadanelli pode explicar para a gente, né? Ele que é lá da Serra, e a gente vai conversar, inclusive, com ele agora, porque a segunda maior cidade da Serra Gaúcha, né, trava uma batalha contra a Covid-19. São 120 mil moradores e 91 casos confirmados da doença. Só nesta semana, 42 novos pacientes foram diagnosticados. Nós vamos ao vivo até a Serra para falar com o Guilherme Fadanelli. Olá, Guilherme, bom dia. Falas de onde nesse momento, Fadanelli? Oi, André, bom dia. Eu falo aqui de Caxias do Sul, numa região um pouco mais alta, mostrando a cidade aqui ao fundo. Mas a gente começa a nossa conversa hoje falando sobre Bento Gonçalves, que, como tu disse, é a segunda maior cidade aqui da região. Por lá, a prefeitura proibiu de novo, voltou atrás, na verdade, para a questão das igrejas, casas noturnas e cinemas, que agora devem permanecer fechados. Além disso, aqueles esportes coletivos, como futebol, vôlei, também estão proibidos de ocorrer. Isso porque, como tu disse, André, são 91 casos registrados em Bento Gonçalves, sendo que só nesta semana foram 42 novos casos. E a explicação da Prefeitura e da Secretaria de Saúde é que Bento adotou um protocolo diferente em relação ao governo do estado. Na cidade, são feitos testes. Além das pessoas que já estão internadas, também são testados aqueles pacientes que procuram atendimento com os primeiros sintomas, que pode ser Covid-19. Também são feitos testes depois dessas pessoas que já estão na fase final do contágio do vírus, também são feitos novos testes para fazer esse monitoramento. Então, segundo a Prefeitura, são medidas um pouco mais extremas que eles estão tomando no controle aí da doença. E a partir de hoje, André, lá em Bento Gonçalves, todo mundo tem que usar máscara. É uma determinação da Prefeitura, passível de multa, e é uma forma aí de obrigar as pessoas, né, a usar esse acessório. Nós estivemos ontem lá na cidade e vimos muita gente sem máscara, aglomerações em filas na frente de bancos, então é uma maneira aí de pressionar as pessoas a usar realmente esse acessório. E nós conversamos, André, com o secretário de Saúde lá de Bento Gonçalves, que fala um pouquinho sobre essa questão cultural e a importância, né, desse tipo de medida para conscientizar as pessoas. Vamos ouvir. Uma questão cultural das pessoas. As pessoas, eu sinto que parece que o problema tem que estar do lado da casa, para as pessoas ficarem com medo e com receio para entender que realmente a situação é grave. Então, infelizmente, isso é um comportamento social, a gente tem que entender isso, mas a gente precisa ter as políticas públicas bem claras. Exatamente, aí ficou o recado do secretário, né, André? E a gente trazendo um pouquinho a questão para outras cidades aqui da região, falando mais especificamente da região das Hortênsias, a partir de hoje a Prefeitura de Nova Petrópolis liberou a abertura de hotéis e pousadas. Liberou 50% dos leitos. Já em Canela, a Prefeitura liberou apenas para as pessoas que têm compromissos comerciais na cidade. E em Gramado, os hotéis seguem fechados até a próxima quarta-feira, dia 6 de maio, pelo menos é o que diz o último decreto emitido lá pela Prefeitura. E trazendo aqui para Caxias, André, para encerrar nossa conversa, Caxias também vai obrigar o uso das máscaras, mas a partir de segunda-feira. Isso em ambientes públicos e particulares. E quem não usar pode ficar aí passível uma multa de R$ 172,45. A Prefeitura pede que seja feita uma fiscalização cidadã, André, do qual os próprios moradores é que acabam fiscalizando os demais. Caso algum agente da Prefeitura veja alguém sem máscara, aí sim pode ser feita essa autuação. Hoje pela manhã nós estivemos em alguns parques e praças aqui da cidade e como dá para ver nas imagens, tem muita gente ainda sem usar máscara aqui na cidade. Verdade. Só para encerrar bem rápido, Guilherme, sobre
sobre essas queimadas aí na serra também. Já se descobriu qual é a motivação? Combustão espontânea, que não é, né? Pois é, isso aqui não é, André, mas ainda não tem uma confirmação. Como tu falava antes, André, aquela questão das queimadas para renovação do pasto, por exemplo, isso mais lá para o inverno. Então essa não deve ser a explicação, não. Verdade. Essas queimadas de pasto acontecem lá por julho e agosto, mas a gente vai ficar de olho para tentar descobrir o que motivou essas queimadas. Te cuida aí, um abraço grande. Guilherme Fadanelli, falando direto de Caxias do Sul, na Serra. Eu acho, deixa eu chamar a atenção para uma coisa que eu acho muito importante agora. Sobre o uso de máscaras, né? Porque a gente viu ali as pessoas falando, conscientização. A gente vai entrar por um período agora, né, de abertura, de comércio, nós aqui no Rio Grande do Sul. E é um período extremamente delicado, porque, como, né, diz o governador, não dá para confinar todo mundo dentro de casa e a gente tem que começar a abrir. Só que tem que abrir com responsabilidade, né, as lojas. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar, porque se em uma semana, 10 dias... a gente começar a ter muitos casos, aí o governo vai tomar uma medida mais dura. E é isso que nós não queremos. Então, por favor, vamos nos conscientizar, higienização, máscaras, todos aqueles cuidados básicos. Sim, já ouvi o chamado do Lucas Abate, porque nós vamos falar sobre agora a movimentação do comércio. É isso aqui em Porto Alegre com o Lucas? É isso? É isso aí. Lucas Abate, contigo. Estás aí na isso, João Pessoa? Ou na Oswaldo Aranha? Isso, estou no cruzamento da Avenida João Pessoa com a Avenida Ipiranga, região do bairro Azenha, aqui em Porto Alegre. Bom, André, a Prefeitura de Porto Alegre emitiu novas regras e determinou a reabertura de algumas funções aqui em Porto Alegre. 147 mil trabalhadores, autônomos, profissionais liberais e microempreendedores podem voltar ao trabalho. Isso é uma repercussão dessa decisão do governador Eduardo Leite, que criou aí as bandeiras para poder liberar o retorno gradual de algumas atividades. Outras atividades, André, atividade de ensino individual, como aulas de música, por exemplo, consultorias, escritórios, também estão liberados. Por enquanto, André, aqui em Porto Alegre, o comércio não está liberado. Mas esse decreto do governador abriu margem para cidades da região metropolitana retomarem o comércio gradualmente, como, por exemplo, Alvorada, Guaíba e Cachoeirinha já estão retomando as atividades, claro, gradualmente, com aquela limitação de 30% da capacidade. E a dúvida é a seguinte, né? Se vai poder o drive-thru aqui em Porto Alegre, se as pessoas vão poder fazer compra no comércio e pegar, por exemplo, na porta, né? O decreto, ele dá margem para isso, mas hoje à tarde, certamente, o prefeito Nelson Marquesan Júnior deve esclarecer. Essa é a dúvida de muitos proprietários do comércio aqui em Porto Alegre, querendo vender, agora chegando o Dia das Mães, e ainda não se sabe como, se de fato vão poder ou não abrir, mas à tarde o prefeito deve esclarecer. Muito bem, agora 12h30. É hora da gente falar de esporte. Com ele, Jeremias Werneck. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, André. Comigo e com biscoito, Zezé, carinho que vem de família. E olha, André, esse decreto do prefeito Nelson Marquesan Júnior, ele tem impacto direto e imediato na dupla Grenal. Grêmio e Internacional estão preparando detalhes de logística para voltarem aos treinos na próxima semana. A gente ainda não pode dizer o dia exato em que as atividades vão voltar, tanto no Maitá, lá no CT Presidente Luiz Carvalho, quanto no Menino Deus, no CT Parque Gigante. Mas vai acontecer já no início da próxima semana, André. Ajustes de logística estão sendo feitos para que tanto colorados quanto gremistas retomem os treinamentos. É claro, André, que não vão ser feitos como os de antes da pandemia. Esse decreto, a Prefeitura de Porto Alegre, ele é bem claro. Estão proibidas atividades que gerem aglomeração. Isso aplicado no futebol, André, significa que nós não vamos ter os populares treinos coletivos, em que 11 jogadores enfrentam outros 11 jogadores. Vão ser mais treinos físicos e treinos de fundamento. Chute a gol, cruzamento, alguma coisa assim, tá? Então, não vai ser 100% como era antes. Mas o futebol está voltando. Eu sei que acho que o Grêmio já comprou uma quantidade bastante grande de testes rápidos, né, para toda aí, não só jogadores, mas para toda a equipe, para irem com uma certa frequência passando por esses testes de acompanhamento, né, Jeremias?
São 300 kits. São 300 kits adquiridos na Coreia do Sul. E, inclusive, eu falei agora pela manhã com dirigentes do Grêmio. O Grêmio está esperando a chegada desses kits aqui em Porto Alegre para marcar o dia da reapresentação. Porque esses kits também são aplicados em funcionários. Que esses funcionários vão ter contato com os jogadores. Então, o Grêmio está esperando a chegada desses kits para marcar. O Inter também está comprando testes rápidos para o novo coronavírus, mas eu não tenho o número. E o Inter também está esperando a chegada deles para começar os treinos. Só um último detalhe sobre o decreto, André, que me causa preocupação. Qual? Além da volta dos treinos, o decreto libera a retomada de atividades de escolas particulares. E aí a gente tem uma junção de atletas com as crianças, com a família dos jogadores. Isso pode dar um grande problema, porque tanto as crianças quanto os jogadores podem se transformar em vetores da doença aqui na cidade. A gente vai começar a descobrir aí nos próximos dias. Só rapidamente, deixa eu mandar um abraço. Hoje é o dia do Esporte Clube Novo Hamburgo. A gente tem uma imagem aí, inclusive a Lili disse que ia botar o hino. Essa é a turma, o telespectador Clayton Ponte mandou. 109 anos hoje do anilado, né? O Esporte Clube Novo Hamburgo, completando 109 anos. Daí a turma toda, os Vikings se reúnem e, claro, hoje comemorando de longe, mas parabéns a este clube tão importante para a história do Rio Grande do Sul, que foi campeão em 2017, campeão gaúcho. Parabéns a todos, um abraço grande. E olha só, o Dia das Mães está se aproximando. E hoje nós queremos falar de um produto que é doce como o carinho de mãe. O folhado, esse aqui, doce da Biscoito Zezé. O biscoito, ele é crocante. Ele combina doce e salgado, na medida certa. Por isso atravessou gerações e vai deixar a sua família do jeito que as mães gostam, com todo mundo reunido ao redor da mesa. Mesmo que não possa estar ali pessoalmente, pelas redes sociais isto é possível, né? Nesse Dia das Mães, portanto. Crie momentos especiais com o folhado doce da Biscoitos Zezé. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E você vai ver ainda hoje novas informações sobre o caso, aquele caso da adolescente que ela disse que matou um namorado em Novo Hamburgo. A menina de 16 anos confessou o assassinato e contou detalhes para nossa equipe. Conversou com o colega Lucas Abate hoje de manhã. E você vai ver também. Lembra daquele cachorrinho, Babu? Aquele cachorrinho que viajou dentro de um saco, né, de um saco de batatas. Viajou mais de 2 horas, amarrado num trem. Aquele trem que leva, trem de mercadorias, entre Pelotas e Bagé. Né? Um trem que leva até combustíveis, pois alguém colocou ele lá dentro, pendurou. Acredita numa coisa dessas? Mas ele teve um final feliz. E a gente te conta já. Logo depois do intervalo, ó, rapidinho eu já volto. Meio-dia e 39 minutos, estamos de volta com SBT Rio Grande, que vai até 1 da tarde e você vai ver ainda hoje. Adolescente quebra o silêncio. Menina de 16 anos revela detalhes do assassinato do namorado. Ela confessou o crime. E vocês lembram do Babu? Nós temos uma ótima notícia. A história do cãozinho amarrado a um trem teve um final feliz. Muito bem, meio-dia e 40, vamos até a redação, porque a Polícia Rodoviária Federal, lá de Osório, apreendeu nada menos do que 250 mil dólares. Grande fortuna, né, André? Se a gente for fazer a conversão para real, dá quase 1,5 milhão. E olhem só onde é que estavam essas cédulas, né? Estavam dentro desse veículo, no banco traseiro, no porta-malas, nas pernas e nos tênis das pessoas que estavam dentro do carro. Mas tu vê só. Imagina, um homem de 41 e outro de 42. Só falta eles dizerem que não tinham visto que estava o dinheiro ali. Pois é, no tênis, né? Enfim, não sei, na calça, não sei, cueca. nas pernas. Aí eu acho que não tava, né? Nesse caso eu acho que não tava. Pelo menos não passaram aqui de acordo com as informações da PRF. Mas enfim, toda essa quantia de dinheiro estavam com esses 2 homens que, óbvio, foram presos na hora porque eles não souberam explicar e não disseram que origem. Esqueceram. A origem desse dinheiro, para onde é que iam levar. Deu um lapso ali de falha de memória, né? Nesses 2, eles foram presos, então, para dar explicações aí para o delegado, enfim, já foram encaminhados para a prisão porque estavam carregando essa grande quantidade de dinheiro em Osório e não sabiam explicar a origem. E os agentes da PRF, como a gente sempre tem falado aqui, acharam estranho o comportamento dos 2, que estavam muito nervosos quando foram pegos aí nessa abordagem de rotina, os agentes da Polícia Rodoviária Federal.
essa é o legítimo, estavam sentados no dinheiro. Pois é. Na verdade. Estavam carregando o dinheiro, né? Sentado no dinheiro, né? Uma expressão quando alguém... o cara estava sentado no dinheiro. Quando é muito afortunado. Pois né? eles estavam aí, mas foram pegos rapidinho pela polícia. Bom, uma outra notícia, a Polícia Civil apreendeu vários tipos de drogas no bairro São Geraldo, aqui na capital. Que drogas são essas e estavam onde, hein, Gabi? Olha, esse local já estava sendo monitorado pelos policiais do DENARC. O DENARC faz um trabalho excelente de combate a drogas aqui no Rio Grande do Sul. E esse local, esse ponto funcionava como um depósito e centro de distribuição de entorpecentes para o comércio através do delivery, da teleentrega de drogas. Eles apreenderam, olha, maconha, êxtase, LSD e MDMA, ou seja, diversos tipos de entorpecentes. Era chegar a escolher, né, André, de acordo com as informações aí trazidas pelo DENARC, que conseguiu aí desmantelar esse ponto de tráfico que fazia teleentrega. Mas que coisa isso, né? E em meio à pandemia, o que a gente mais vê é moto para cima e para baixo, né? Aí que o pessoal do mal se aproveita e também estava fazendo a entrega de drogas na casa das pessoas. Isso aí, mas agora receberam um forte golpe aí, ó. Não tem mais droga não, hein? Para esses pontos aí, esses clientes aí que consumiam essa droga, acabou para eles por enquanto, porque olha ali, ó, tá tudo preso, tudo apreendido pela polícia. Muito bem, mais uma ação da Polícia Civil. Obrigado, Gabi. Deixa eu conversar agora com o Lucas Abate. A gente volta a falar sobre, né, aquele mistério, aquele caso em Novo Hamburgo desde o início do mês de março. Pois é, 2 meses depois, 2 meses depois do namorado, né, ser assassinado, a adolescente de 16 anos decidiu quebrar o silêncio e contar a verdade dela, né? A versão dela sobre o que aconteceu na noite da sexta-feira, dia 6 de março. E ela é a principal suspeita de homicídio. Lucas, a gente é um caso que é segredo de justiça, né? Mas ela fez questão de contar a versão dela. Lucas, fala pra gente. Isso, André. Mistério é uma palavra que resume bem esse caso. É um assassinato de um homem dentro de um apartamento no centro de Novo Hamburgo. Depois, o corpo desaparece e quando a polícia chega no local, encontra uma casa toda revirada, mais de 2 milhões de reais, diversas armas e também alguns documentos falsos, como carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e também placas de veículos, André. Inclusive, placas de veículos oficial da Câmara de Deputados. Para a polícia, todos esses elementos levam a crer que essa família fez uma conspiração com outras pessoas para matar o João Vitor Friedrich, que era sócio deles em um esquema criminoso, e ficar com todo o dinheiro apreendido. Só que a jovem rebate. Ela diz que ela foi vítima de agressão e por isso cometeu o crime. Vamos ouvir. Um crime ainda cercado de mistérios. Adolescente revela sua versão de uma noite sem fim, flagradas por esta câmera de segurança. Assim, hoje vocês vão morrer, ou é eu, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Ela diz ter se sentido ameaçada por João Vitor Friedrich, 31 anos, e por isso teria matado o próprio namorado. Que eles começaram a tortura corporal no sofá. Meu pai conseguiu tirar a arma da mão dele e ficou deitado com a arma assim. E daí a minha mãe começou a falar, entrega pra Sara, entrega pra Sara, entrega pra Sara. Tava pra ele parar, ele não parava. Daí eu fechei o olho e disparei 2 vezes. Daí ele caiu no chão. João foi assassinado em março deste ano na cidade de Novo Hamburgo. O crime envolveu ainda a apreensão de mais de 2 milhões de reais, 118 celulares e até mesmo placas falsas de carros oficiais da Câmara de Deputados. Para a polícia, os acusados mataram João para ficar com o dinheiro e como queima de arquivo por um esquema criminoso. Um profissional de sucesso, dono de uma construtora, tinha vendido alguns imóveis e o valor estava em casa. Um aficionado por armas. Então, natural que ele tivesse armas e dinheiro em casa, né? E até onde consta tudo isso, não é crime, né? Ele possuía esses valores legais, lícitos e as armas que eram suas, né? Segundo o adolescente, ele se aproximou da família com a intenção de roubar o dinheiro. Eu quero saber a senha do cofre do teu pai. Eu sei que tu não vai namorar mais muito tempo comigo. Eu quero saber a senha, vou matar tu e tua família e vou fugir com o dinheiro. Chamada por vizinhos que ouviram os disparos, a Brigada Militar encontrou mãe e filha com as malas prontas para fugir. As duas foram detidas. O pai já tinha deixado o apartamento com o corpo de João Vitor, que foi levado com a ajuda de outro homem. A Mercedes usada para transportar João Vitor foi encontrada queimada em Portão 2 dias depois. O pai foi preso no dia seguinte, mas conseguiu escapar de dentro da delegacia. Pai
mãe e uma terceira pessoa respondem pelo homicídio. O Ministério Público e a Polícia Civil não se manifestam sobre o caso. E inclusive, deixa eu conversar com a Luciane Coleman, que está em home office. Oi, Lu. Inclusive, o suspeito, né, o pai dessa menina, quando ele foi preso, ele chamou a atenção a fuga dele, porque ele estava na delegacia de polícia em Novo Hamburgo, algemado a um banco, e ele, mesmo assim, conseguiu escapar. Luciane Coleman, boa tarde, Lu. Boa tarde, André. Boa tarde para o pessoal que está em casa. Pois é, né? Foi uma fuga, enfim, que surpreendeu a todos, e ele só foi localizado semanas depois em São José, em Santa Catarina. Ou seja, os policiais aqui do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, se deslocaram até lá, né? Começaram a investigar sobre o paradeiro dele e aí conseguiram, então, capturá-lo novamente. E eu estava fazendo aqui uma pesquisa, André, sobre esse caso, né, que começou lá no início de março, e como você bem disse ali no início do programa, a gente acabou não noticiando tanto porque coincidiu bem com o início de toda a pandemia, né, do coronavírus. E olha só, o indiciamento do Ministério Público é de 5 pessoas, né? 3 homens e 2 mulheres. Quem são, na verdade, essas pessoas? 3 homens, o pai dessa jovem, né, que o Lucas conversou hoje, um policial militar temporário, que teria participado do homicídio, que também está sendo enquadrado, né, por homicídio qualificado, e ainda um terceiro comparsa que foi preso por ajudar na ocultação de provas. Sim. Ou seja, esses 3, né, são os homens. E aí as 2 mulheres é a mãe da jovem, que foi flagrada pelas câmeras ali tentando limpar as manchas de sangue, ela que teria ajudado também a tapar algumas câmeras do condomínio enquanto eles estavam fugindo com o corpo. A mãe é uma das indiciadas e ainda tem uma outra mulher que também foi presa, André, que ela foi, enfim, flagrada por algumas câmeras, testemunhas também relataram que ela teria se desfeito, enfim, no matagal lá de Novo Hamburgo, do edredom e do cobertor que foi usado para enrolar, cobrir o corpo do João Vitor. Pois é, que história, né? Além desses 5 presos, tem ainda uma 6ª pessoa que foi presa recentemente, também por participar aí de todo esse crime. Claro, como você disse, a polícia não está dando maiores detalhes. A jovem chegou a ser internada também, mas já está liberada, tanto que o Lucas conversou com ela, né? Pois é, não, porque assim, essa tem a versão dela e a versão apresentada, né, pela investigação, Ministério Público. Então, assim, o que a gente está ouvindo, que teria os 3 estavam em casa, na verdade, mãe, pai, a filha e o namorado, aí houve o desentendimento, versão dela, né? Importante só a gente deixar claro isso, mas a Lu está trazendo outros elementos, ou seja, outras pessoas que participaram, portanto, teriam participado deste crime que aconteceu na noite de uma sexta-feira, dia 6 de março. E André, para o pessoal de casa entender um pouquinho a sistemática desse crime, porque tem muitos detalhes, né? Dinheiro. Sórdidos, misteriosos, exato, dinheiro envolvido. Uma parte diz uma coisa, a defesa diz outra. O que, na verdade, se sabe é que o João Vitor, ele foi morto dentro desse apartamento lá de Novo Hamburgo, na madrugada do dia 6 de março. E aí, a família, ou seja, o pai, a mãe, ajudaram então a pegar esse corpo, e mais esse policial militar temporário que está preso, né, no presídio militar, colocaram esse corpo dentro do carro, um carro que era de placas, tinha placas clonadas. Esse corpo, ele foi enterrado, ocultado, no interior de São Sebastião do Caí. Ele só foi localizado quase um mês depois. E o carro, André, ele foi queimado e encontrado alguns dias depois em Portão. Olha só a sistemática, por isso a quantidade de chips e celulares. Segundo ali algumas informações que a gente tem, tanto que eles estão sendo enquadrados, os 5, por organização criminosa, eles se falavam por esses chips e ficavam trocando informações, né, referente ao crime, à fuga, por esses chips diferentes. Tem muita coisa para ser explicada, a quantidade de dinheiro dentro do apartamento, né? Muito dinheiro, tinha até euros, dólares, euros. As armas todas que estavam dentro do apartamento, que seria de coleção do pai dela, né? Então tem todas essas coisas que tem que ser explicadas, e principalmente porque as câmeras de segurança, elas ajudaram muito
né, para se desvendar esse mistério. Aí depois o carro que desapareceu, o carro que apareceu queimado. Não, é uma história muito complexa e que, como dissemos, a investigação segue em sigilo, Lu. Pois é, André, e esse carro, lembrando, né, era um carro que estava com placas clonadas. A filha diz que, na verdade, o pai tinha comprado esse veículo recentemente e não sabia que as placas eram clonadas, mas chama muita atenção, até porque lá na residência da família, a polícia encontrou placas, né, da Câmara dos Deputados, do Senado, vestimentos da Polícia Rodoviária Federal, coldres, porta-algemas, enfim, um arsenal ali, um material bem duvidoso, né? E aí, claro, tem a versão da família que diz que compraram o carro legalmente. Itens de coleção, né? Falta de informação. E as armas que eram de coleção também, né? Ou seja, que o pai faria tiro ao alvo, enfim, né? Ele fazia isso porque era um aficionado por isso. Seria um empresário do setor imobiliário, de construção, e que por isso teria esses 2 milhões de reais, né, tanto em real como em moeda internacional dentro de casa. Agora também há informações que circulam dizendo que, na verdade, a família já teria passagem por golpes e estelionato. Então, na verdade, há muita informação desencontrada a respeito desse caso e que merece esclarecimento, né, André? É isso aí. Vamos aguardar e vamos continuar acompanhando. Obrigado, Luciane Coleman. 12h e 52 minutos. Gente, vamos mudar de assunto agora e vamos falar de boas ações, né? As boas ações e os bons sentimentos, né? São o lado positivo desta pandemia que a gente está enfrentando. A gente está enfrentando. A gente tem mostrado aqui histórias, né, de esperança, de solidariedade. E hoje vocês vão conhecer a Cassiane, que é uma menina muito, mas muito esperta, que sonha em ser policial e, apesar da pouca idade, já está, né, ajudando muita gente, olhem só. Agentes da Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria doaram cestas básicas, kits de higiene e material escolar em um bairro carente da cidade. Mas essa história é diferente de outras que já aconteceram na pandemia. Os donativos chegaram até os moradores da Vila Caturrita graças a uma menina de 11 anos. A Cassiane está no 6º ano e, com a suspensão das aulas, resolveu brincar de professora. Ela ganhou um quadro negro e montou um espaço para ajudar os vizinhos a continuarem estudando durante essa quarentena. Eu tava brincando aqui, do nada chegou uma professora e aí ela perguntou umas perguntas, eu respondi até que chegou ao ponto que eu ganhei o quadro, um giz. Aí a gente começou nessa brincadeira, todo mundo gosta, todos os dias a gente ganha lanche, eu ajudo eles, de qualquer forma eu tento ajudar, pergunto pra minha mãe, ajudo eles, aí todo mundo fica feliz. Além de dar aula, a Cassiane também comoveu os agentes da PRF com o sonho dela, ser policial. Quando eu estava lá no colégio lá de cima, a gente brincava de polícia e ladrão. A gente pegava e corria muito, aí chegava a hora que eles perguntavam, vocês querem ser polícia ou ladrão? Eu era a primeira a gritar, a falar que eu era a polícia. Antes do futuro como policial chegar, ela sabe o que quer fazer. Mesmo quando começar as aulas de novo, eu quero continuar ajudando as pessoas. Que legal, que história bonita, né? Que guria que tem... Cadê a Gabi? Gabi Lerina. Que bacana essa menina, hein? Fofinha, ela vai conseguir sim, vai ser professora, vai ser policial, vai ser o que ela quiser. Muito linda, dando exemplo. Olha só, antes de eu falar do Babu, rapidamente recebi aqui do Cindy Lojas, tá? Autorização para abertura do comércio de rua para microempreendedores individuais e microempresas aqui em Porto Alegre. Então, abertura do comércio de rua autorizado num decreto assinado agora de manhã pelo prefeito Marquesa. Bom, para a gente encerrar, lembra do Babu, né? Claro. Aquela história do Babu, para quem não acompanhou durante a semana, esse cãozinho aí foi colocado dentro de um saco de batatas, tá? Num saco de batatas e foi pendurado naquele trem, né, da América Latina Logística que faz a ligação de Bagé até Pelotas, né, carregando o combustível. E alguém colocou este cachorrinho ali dentro e ele viajou por 2, 3 horas pendurado. E aí a gente até falou que ele ia ser colocado, o cãozinho ficou bem, apesar de um pouco com sede e tal.
E ele foi agora, conta pra gente qual é a novidade. Conto sim, ele estava com a protetora Liliane, que a gente vai ver na imagem depois, um pouco mais aberta, ele aparece pertinho dela. E aí, ali tá a Liliane, e aí, vendo essa matéria que a gente postou no nosso Facebook do SBT-RS, o que aconteceu? A Stephanie, a secretária, uma secretária de 20 anos, entrou em contato com a Liliane e pediu a guarda do cachorrinho do Babu. Então, ou seja, agora a nova dona do Babu é a Stephanie. Ela contou para nossa produção, contou para o Gui Roquete, que ela não tem cachorro ainda, vai ser o primeiro cãozinho dela, mas que ela costuma cuidar dos cães da mãe dela. Então, ou seja, ela já tem experiência. E esse a gente ficou muito feliz com isso. E o Babu é um cão viajado, né? Pois é, tadinho, agora, né? Tinha que descobrir também, né? bem essa história, como que aconteceu, porque isso não se sabe, nem como que quem colocou, como que ele foi parar ali, enfim, o momento que encontraram ele depois de 150 quilômetros de viagem. Mais uma história bonita aí, num final feliz. E tem um outro cachorrinho que a gente vai mostrar, é aquele da Polícia Rodoviária Federal. A gente falou dele antes ainda, né, André? O Pretão, lembra que tu batizou de Pretão? Foi. Pois é, tu nem... Posso te contar? Eu tava aqui agora, aí a Fê Galvão atende o telefone da produção, é uma senhora pedindo detalhes porque ela quer adotar esse cachorrinho. O Pretão? O Pretão, porque viu aqui na tela. Depois de mim, viu? A culpa foi sua, André, a culpa foi sua, viu? E aí, então, a gente já fez contato com a Polícia Rodoviária Federal para fazer esse encontro. Lembrando que esse cachorrinho que a gente está vendo agora aí, que tem uma cara de pidão, coisa mais querida, foi encontrado e recolhido ontem na BR-290, na altura de Gravataí, pelos policiais, porque ele estava zanzando ali, pobrezinho, e cansado sozinho, e com sede, tanto é que, olha só. Magrinho, com sede, daí os policiais resgataram esse cãozinho, colocaram ele... Olha o olhar dele. Olha lá, tadinho, eu adorei essa carinha dele. Colocaram ele dentro da caminhonete da Polícia Rodoviária Federal, deram uma aguinha, como a gente está vendo, trouxeram, levaram ele até um atendimento do veterinário, né, para ver se tem algum problema de saúde e tal, e deixou lá resguardadinho. Então agora tem essa boa notícia que essa senhora ligou para cá faz o quê? Uns 10 minutos e pediu os contatos para poder ter acesso e levar ele para casa. Tu adorou ele também, né, André? Que legal a Polícia Rodoviária Federal, né? Com tanta coisa que tem para fazer, consegue um tempo para isso. Ajudou aquela menininha que a gente mostrou antes, a Cassiane também, né? Obrigado aos policiais por estarem aí dando esse apoio, esse carinho nesse momento. E aí o Pretão tomando água, olhando, fazendo uma carinha de pidão, tipo assim, vai me levar. A gente não sabe da história dele, se alguém largou, se ele fugiu, né? A gente não sabe a história dele, mas que ele tá com uma carinha, que cachorrinho bonitinho. E agora vai ser muito amado com certeza. Mas vamos fazer aquela ressalva também, né, André, de que as pessoas que estão adotando esses bichinhos, que saibam, né, que isso é um compromisso para a vida toda, né? Vamos cuidar direitinho da alimentação, da amor, porque realmente é uma grande responsabilidade de uma vida, né? Exige cuidado, exige atenção, exige preocupação, né? Exige tudo isso. Não dá simplesmente para botar um cachorro na rua e deixar. Não, isso não pode, não. E nós ficamos muito felizes, né, André? Porque aqui foi através do SBT que o Babu ganhou essa nova casa e que agora o Pretão, que a gente botou o nome de Pretão, também vai ganhar um novo lar. E olha só, Gabi, na segunda a gente tem que, o pessoal tem que acompanhar. Vai ter uma reportagem sobre o cuidado de animaizinhos, né? Por uma cuidadora aqui de Porto Alegre. Ela vai participar do Fala Comunidade. Então não pode perder. Segunda-feira, um beijo, Gabi Lerina. Beijo pra ti. Obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Bom final de semana e a gente se encontra na segunda-feira e hoje, às 19h20, a segunda edição com o Marcelo Chemari. Obrigado pela audiência, bom feriado a todos.